Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus nesta manhã abençoada de quinta-feira. Irmãos, hoje 3 de abril de 2025, mais um programa chegando nesta manhã para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Então vem conosco nesta manhã, vem para você receber a palavra que vai te orientar, a palavra que vai te fortificar, a palavra, irmãos, que vai te conduzir, porque há momentos na nossa vida que nós precisamos da palavra de Deus. Como a palavra é sustento, então nós precisamos em todo momento desta palavra, a palavra que vai edificando, a palavra que vai sustentando, a palavra que vai, fortalecendo em todo tempo e em todo momento. É mais um programa chegando nesta manhã, que esta paz do Senhor seja sobre a sua vida, a sua casa. Eu quero declarar nesta manhã de quinta-feira, que aonde está chegando o programa Palavra da Verdade, chegue também a unção que vai quebrando todo jugo e despedaçando todo tipo de fardo de sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Que você possa lembrar sempre que existe um Deus que é tremendo, poderoso, ao teu favor. Confia nele, né? Nós temos muito, irmãos, falado neste tempo a importância de confiar. Por quê? Porque nós temos vivido milagres extraordinários ali na igreja, onde pessoas têm confiado no Senhor diante de diagnóstico da medicina, e o Senhor tem, confundido a medicina, porque quando você confia, olha o que aqui Jó diz: o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó estava em uma situação, irmãos, apodrecida a sua carne, e também havia perdido tudo que ele tinha, e vivia um grande luto, porque agora, Jó está vivendo situação, terrível, que de repente nenhum de nós conseguiria viver o que Jó viveu, mas ele coloca os olhos dele no Senhor, e ele disse: o meu Redentor vive, mesmo sentado na cinza, mesmo com um caco de telha coçando aquelas feridas, ele estava dizendo: eu tenho um Deus que ele vive, eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus que é maravilhoso, e por fim ele se levantará. Irmãos, não tem este, não tem esse Deus que é tão misericordioso, este Deus que é tão amoroso, e ele é amoroso mesmo, porque a Bíblia diz que ele morreu, ele morreu na cruz por causa de mim e de você. O amor dele é tão grande, que a Bíblia diz no Evangelho de João, que ele nos amou primeiro. Então, que nesta manhã de quinta-feira, que você possa entender, que você possa compreender que existe um Deus que é tremendo, um Deus que é poderoso, um Deus que é maravilhoso, a favor da sua vida, de uma maneira poderosa, no nome do Senhor Jesus. Antes de eu entrar com a palavra, eu quero, nesta manhã, mais uma vez falar da nossa Sexta-feira da Paixão. Cada programa eu quero estar falando, lembrando você porque no domingo de Páscoa nós tiramos o culto da manhã, mas esse domingo, irmãos, de Páscoa, ou esse culto da manhã, será tirado apenas no domingo de Páscoa, no dia 20. Então, para você ficar bem atento a isso, para que você não vá à igreja no período da manhã, e nós estamos ali montando o cenário para o culto à noite, que será a segunda parte do musical A Cruz Era para Mim. Então, na Sexta-feira da Paixão, nós teremos o nosso culto às 19h30, com a primeira parte do musical A Cruz Era para Mim. Você que não vai viajar, você que vai estar
em Uberlândia ou na região, monta aí a sua caravana e vem estar conosco, né? Após esse musical, nós teremos aí uma palavra para o seu coração e também vamos ungir você com óleo, né? Vamos declarar nesta sexta-feira da paixão o sangue, irmãos, de Cristo que foi derramado. Nós vamos declarar que este sangue, o sangue que te purifica, né? O sangue, né, que faz toda a diferença. Então você vai receber aí uma unção diferente no alto da sua cabeça. Então você vai estar vindo para você receber no nome do Senhor Jesus. No domingo, nós não teremos o culto, como eu já disse, às 9 da manhã, mas sim às 18 horas, a segunda parte do musical, e você não pode ficar fora, você precisa de estar para participar conosco, porque eu sei que vai ser uma bênção para a sua vida, para a sua casa e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. E no domingo, você vai receber a unção sobre as suas mãos. Então, na sexta-feira, a primeira unção é no alto da sua cabeça, porque a cabeça, irmãos, é o que governa o corpo. Então, se você tiver graça de Deus sobre a sua cabeça, né, você vai, né, governar bem aí o seu corpo. As mãos falam de obras, as mãos falam de resultados, e tudo que nós queremos é que você tenha resultados, né, naquilo que você tem feito. De repente você não tem tido resultado naquilo que você tem buscado, clamado, pedido, mas eu quero dizer para você que é tempo de você ter resultado, é tempo de você receber aí, né, das bênçãos do milagre do Senhor sobre a sua vida de uma maneira poderosa e de uma maneira maravilhosa no nome do Senhor Jesus. Então, está aí o convite para você, né? Será uma alegria muito grande em receber você e você, né, falar para nós, estou aqui por causa do programa, né, Palavra da Verdade, tanto pela TV Vitoriosa ou pelo YouTube. Para nós é uma alegria em ter você conosco neste tempo, no nome de Jesus. Hoje, quinta-feira, nós teremos culto em Uberlândia, no Granada, e também no Goiás, em Paranaiguara. Esmeraldas, nós teremos culto ali no Santa Quitéria, e você é o nosso convidado para este tempo. Então, tanto os pastores do Santa Quitéria, a linha Esmeraldas está aguardando por você, os pastores do Granada estão aguardando por você, e também os pastores ali de Paranaiguara, Goiás, aguarda por você. Você, né, é o nosso convidado para essa quinta-feira, né, de libertação, quinta-feira de milagres, de bênçãos, né, de vitórias para a sua vida. Não fique parado, não fique, irmãos, aí prostrado. Não adianta você reclamar, né, da escuridão que você está vivenciando hoje, se você não levanta para acender a luz. Quero dizer para você que se você levantar e posicionar, sabe dizer, eu irei. Ah, irmãos, Deus é Deus que vai fazer. Você será surpreendido por aquilo que Ele vai fazer na sua vida, porque Ele é fiel em todo tempo e em todo momento. A palavra hoje é 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13, irmãos, fala sobre acerca de um sacrifício que Saul sacrificou que não era para sacrificar. Saul, ele tem esse posicionamento porque ele não confiou em Deus. Saul, ele não soube esperar, sabe, o momento, né, de Samuel chegar. Saul começou a olhar diante da batalha. Eu quero que você entenda que agora Saul está, né, diante de um numeroso exército inimigo. E Saul então olhou para aquela situação e ele aguardou os dias para Samuel chegar, porque Saul não iria para a batalha sem primeiro consultar a Deus, sem primeiro oferecer um sacrifício a Deus. Aquele sacrifício era o seguinte: Samuel oferecia o sacrifício dizendo, né, nós já estamos aqui agradecendo pela a vitória que o Senhor vai nos dar nessa batalha. É por isso que o sacrifício era feito antes da batalha, era para, né, já louvar o Senhor, né, pela vitória que seria alcançada. Agora Saul, ele começa a olhar para o povo, e às vezes, irmãos, nós perdemos algumas batalhas, porque nós estamos olhando para o povo.
povo. Você não tem que olhar para o povo, você tem que olhar para Deus. Saul agora ele oferece um sacrifício que não era a função dele de fazer. Saul não poderia oferecer aquele sacrifício, por quê? Porque ele não era profeta, porque ele não era, irmãos, alguém que era responsável para fazer o tal sacrifício. O que Saul tinha que fazer? É esperar, confiar no Senhor, esperar que mesmo que ficasse com Saul 5 homens, ou ele sozinho, Deus daria vitória a Saul. Deus daria vitória, porque quando Saul ficasse ali naquele acampamento, mas conectado com Deus, sabendo que Deus poderia fazer, que Deus iria fazer, como já tinha feito outras vezes, mas Saul esqueceu disso. E muitas vezes eu e você esquecemos. É por isso que a Bíblia diz: trazei à memória aquilo que te dê esperança. Traga à sua memória aquilo que te dê esperança no meio da batalha. Traga à sua memória no meio das adversidades, no meio da situação difícil. Deus, ele fez. Irmãos, Deus, ele continua fazendo. E às vezes você pensa assim, mas parece que Deus não vai fazer. Irmãos, Deus, ele vai fazer. Sabe o que acontece? É eu e você que, diante das adversidades, nós mudamos o nosso posicionamento de fé. Não mude o seu posicionamento de fé. Você não tem que mudar o seu posicionamento de fé. Você precisa de quê? De continuar a confiar e saber que Deus é Deus que faz, que Deus é Deus que opera, que Deus é Deus que age de uma maneira poderosa. Agora Saul, ele oferece, sabe, um sacrifício que ele não precisaria ter oferecido. E agora Samuel, pergunta para ele: o que você fez? O que você fez, Saul? E ele responde, para Saul: vendo o povo que ia espalhando daqui, eu resolvi oferecer o sacrifício. E por isso, que ele é rejeitado, porque ele desobedece ou ele não confiou em Deus. Ele é rejeitado para continuar governando o povo, para continuar governando o povo que não era o povo dele, era o povo de Deus. E o segredo da minha vitória, o segredo da minha bênção, do meu milagre, da sua vitória, do seu milagre, é confiar no Senhor. Então, nesta manhã eu continuo dizendo, continue confiando. Não seja como Saul, que você para porque você está olhando que tem situações que parece que é maior do que você. Elas não são, elas não é maior. Só parece, porque quando Deus entra na causa, quando Deus entra no negócio, você se torna vencedor. Vamos orar? Vamos falar com o Pai nessa quinta-feira? Senhor, nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que age de uma maneira poderosa. Amplia, Senhor, a visão espiritual de cada um que está conosco, ó Pai, nessa programação, para que ela possa ver e entender que, mediante as adversidades dela, o Senhor é o Deus que está com ela, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que age de uma maneira poderosa e de uma maneira maravilhosa. No nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos a Ti. Muito obrigada, Senhor Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor tem operado de uma maneira poderosa, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa. Ficamos por aqui nesta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, se Ele permitir, um ponteiro no céu, outro na terra, e nós entramos para abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Que a paz gloriosa do Senhor seja sobre ti, hoje e sempre.